Boa noite. Ele já levou muita bronca na rua de gente que o repreendia por gritar demais com as meninas, por ser muito duro com os meninos. É parte da imagem criada como treinador exigente, perfeccionista e obstinado. O Roda Viva entrevista esta noite Bernardo da Rocha Rezende, o técnico Bernardinho, que consolidou a seleção masculina como potência do vôlei mundial. O Roda Viva começa num instante. Bernardinho foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro como o melhor técnico de 2006. É a quarta vez que ele recebe essa premiação. As outras foram em 2002, 2003 e 2004. Este ano o prêmio foi dado pela atuação dele à frente da seleção brasileira masculina de vôlei, vencedor em 2006 do hexacampeonato da Liga Mundial na Rússia e do bicampeonato mundial no Japão. Mais pontos na carreira do treinador que faz a seleção suar a camisa. Transformando o Suor em Ouro é o título do livro onde Bernardinho conta histórias do voleibol brasileiro, vitórias, resultados, relatos de conquista e de sua própria vida e carreira. Carioca nascido e criado em Copacabana, formou-se em economia na Universidade Católica do Rio. Mas por influência dos primeiros treinadores, o pai Condorcet e o técnico Benê do Fluminense, Bernardinho decidiu-se pelo vôlei, que começou a jogar seriamente aos 11 anos. Aos 17 chegou à seleção brasileira, onde se firmou nos anos 80, sob o comando do técnico Bebeto de Freitas. Primeiro reserva de William, Bernardinho viveu uma das eras mais vitoriosas do vôlei brasileiro, ao lado de Renan, Bernard, Montanaro, grupo que mais tarde ficou conhecido como a Geração de Prata. Em 88 foi assistente de Bebeto e no ano seguinte se lançou numa aventura italiana, ao ser convidado e aceitar dirigir o time feminino de vôlei do Perugia. Ficou na Itália até 93, quando voltou, e foi comandar as meninas do Brasil. Técnico da seleção brasileira feminina por 7 anos, Bernardinho diz no livro que a medição de forças com as cubanas marcou aquela fase quando as meninas conseguiram a primeira medalha olímpica na história da seleção feminina. Era para ser de ouro na aposta de muitos, mas as cubanas endureceram num jogo que ficou na memória pelas provocações e pela briga final, um acontecimento raro nesse esporte. Restou o bronze para as brasileiras. Mas a era Bernardinho também foi marcada por dezenas de vitórias importantes, entre elas a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 99, no Canadá, e a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. Para o técnico foi a consolidação da carreira e do estilo durão, exigente, muitas vezes nervoso e bravo, que custou as broncas recebidas na rua, mas que também lhe valeu o convite para comandar a seleção masculina em 2001. Apostando tudo em trabalho, treino e suor, Bernardinho partiu em busca do ouro. Conduziu os meninos do vôlei a uma rotina de vitórias, chegando à medalha olímpica de ouro em Atenas 2004. E agora, aos títulos de campeão da Liga Mundial pela 6ª vez e à conquista do bicampeonato mundial no Japão. A seleção masculina brasileira terminou 2006 em primeiro lugar no ranking da Federação Internacional do Vôlei. E Bernardinho fechou a temporada firmando a imagem de um especialista em formar equipes. Desde os tempos da seleção feminina, é convidado por empresas para dar palestras sobre liderança e sobre a relação que o esporte tem com o mundo corporativo. Disciplina, persistência, motivação, planejamento e trabalho em equipe trazem resultados não só nas quadras, mas também no desempenho empresarial e na própria vida das pessoas, diz Bernardinho. Em 2003, ele criou o Instituto Compartilhar, uma organização civil sem fins comerciais voltada para o desenvolvimento humano através do esporte. O Instituto trabalha com crianças e adolescentes e tem vários programas de ação esportiva e de educação. Para entrevistar o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho, nós convidamos Mariana Lajolo, repórter de esporte do jornal Folha de São Paulo. Hélio Alcântara, apresentador e diretor do programa Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura. Soninha Francini, vereadora, apresentadora e comentarista da ESPN Brasil, colunista do Caderno de Esportes da Folha de São Paulo e presidente do Instituto Gol Brasil, que defende os direitos dos torcedores. Sérgio Mindlin, empresário. E Maria Inês Felipe, consultora de recursos humanos e inovação aplicada ao negócio, vice-presidente da Associação Paulista dos Administradores de Recursos Humanos e membro atuante da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Também está conosco Nelly Caixeta, jornalista de Economia e Negócios e sócia da Totum Excelência Editorial. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Como o programa desta noite está sendo gravado, ele não permite a sua participação direta,
mas você pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão para a produção do programa. O endereço é o site do programa. É só acessar www.tvcultura.com.br/Roda Viva e mandar o seu e-mail. Boa noite, Bernardinho. Boa noite, irmão. Queria começar pelo final, fazer uma pergunta que certamente não vai ser o objeto central da conversa nossa aqui. Eu li o seu livro Transformando Suor em Ouro, aliás, muito bem articulado, procurei ali a maior parte das entrevistas que você concedeu para a imprensa escrita nos últimos tempos e não vi em nenhum desses momentos a palavra prazer. Você fala em paixão, obstinação, determinação, crença, suor, a esticar a zona de desconforto. Aonde é que na sua vida se encaixa o prazer? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com paixão, quer dizer, há o prazer envolvido. O que não significa, porque muitas vezes as pessoas ligam prazer a uma coisa assim meio que de um relaxamento, quase que a figura que nos vem à cabeça é a pessoa com uma rede armada de 2 coqueiros. Você nunca está na rede? Não, nessa não. Nenhuma. Entre 2 postes de uma quadra, de uma geral é nessa. Mas eu tenho um enorme prazer em estar ali, como eu acredito que a minha seleção, que esse grupo que eu hoje comando, tem um prazer enorme em estar nesse momento de tensão. Eu acho que ela se caracteriza por dar o seu melhor nos momentos de maior cobrança. E você tem que ter prazer em fazer isso e tem que ter não apenas a competência, mas se sentir confortável, nos momentos que parecem muito desconfortáveis, que eu acho que é um pouco a característica desse grupo. Não teria como você estar, com esse grupo são 6 anos, são quase 13, à frente de seleções, mas se não houvesse prazer, não seria possível. Eu vou insistir na zona de desconforto para você, que é a seguinte. Fora isso, aonde é que você tem prazer, satisfação? Quer dizer, essa ideia da rede armada entre 2 coqueiros jamais estaria presente no seu dia a dia? Não, porque não é uma coisa assim, eu não me... Se olha, escolha alguma coisa que te dê prazer para você fazer, dar uma parada, mas não seria isso que eu faria. Se eu for para a praia, relaxar, eu vou querer andar, caminhar, fazer algum esporte, mergulhar com a minha filha, isso me daria prazer. Então, alguma coisa que tenha vinculado com algum tipo de atividade. Pode parecer que, puxa, mas vai andar na areia, vai cansar e tal, não. Para mim é prazeroso. Então, o prazer assim está em ler um bom livro, é quando eu me abstraio um pouco da tensão durante os campeonatos. Eu realmente consigo entrar na história, é o único momento que eu consigo. Eu parar para, por exemplo, dar uma descansada e relaxar. Um filme, por exemplo, não te desliga da viagem? Eventualmente sim, mas é mais complicado nas viagens e tal, mas eventualmente sim. Mas os livros me transportam a essa zona de conforto, digamos assim, ou ao menos na zona de conforto de um outro personagem do livro que não é a minha, Mas, e as questões, com certeza, o Porto Seguro e a coisa do equilíbrio é a família. É estar com meus pais, com meus irmãos, com a Fernanda, com a minha esposa, com os filhos. Embora meu filho também esteja jogando, eu confesso que eu não sei se eu fico mais tenso nas quadras ou assistindo ele jogar. Então, eu não vou ao ginásio, eu vejo ele de casa. Então, eu morava num apartamento de 2 andares, e eu ia assistir os jogos dele nas finais do ano passado, que ele, enfim, acabou conquistando o Campeonato Brasileiro, no 2º andar do apartamento, sozinho, assim, meio... Você fica muito mais tenso, porque você não pode participar, você não tem como ajudar e você não quer que ele se frustre de forma alguma. Agora, Bernardo, você, como está dito no livro, você vem de uma família, quer dizer, você nasceu numa família de classe média alta, Rio de Janeiro. Então, pressupõe-se que você não teve, vamos dizer, que lutar desde cedo pela sobrevivência e tal, para ir atrás das coisas assim, dessa maneira que todo mundo conhece. Onde é que você, então, descolou essa busca pela excelência, que é um termo que você usa, inclusive, no teu livro? Essa gana de buscar quase a perfeição nas coisas que você faz? Eu acho que isso é uma coisa que foi... Talvez, claro, tem alguma coisa da minha característica própria, mas várias pessoas talvez tenham me colocado nessa estrada. Começar pelos meus pais. A minha mãe era aquela que acordava a gente às 6 da manhã para ir nadar e a gente, friozinho, quer dizer, no Rio friozinho, mas 6 da manhã é sempre desconfortável, E aí puxava, dava um bem e tal e levava para nadar. Depois, só ao longo dos anos, muito tempo depois, reconhecemos a importância daquela coisa que parecia meio ditatorial e despótica da parte dela, de nos levar, mas que era importante para a nossa saúde, enfim, a prática esportiva de uma forma geral. E o meu pai nessa questão de sempre nos orientar no sentido de façam o que façam, buscar, primeiro, integridade moral, segundo, competência profissional, terceiro, solidariedade social. É um pouco da origem positivista dele, mas eram os valores que ele passava. Então, essa questão de estar sempre buscando a sua competência, buscando de compartilhar isso com os outros, fazer sempre o melhor. E o meu primeiro treinador, o Bené, que é aquele que me desafiava, conhecendo a minha limitação técnica, a voltar a fazer, e a fazer um pouco melhor. Isso realmente foi construindo em mim um pouco dessa minha linha de personalidade, de estar sempre
querendo um pouco mais, esse meio quase que inconformismo de imaginar que pode ser feita alguma coisa melhor, né? Então, acho que isso aqui, esse somatório de experiências, de convívios com pessoas que talvez tenha me colocado um pouco nessa linha. As frases vêm do teu pai, não? Várias delas. Várias? Com certeza, muitas das coisas que ele continua dizendo, continuam, né, muito vivos na minha cabeça. Bernardinho, e qual foi o momento exato em que o Brasil perdeu um economista? E o que exatamente tinha te levado para a economia? Olha, na realidade, quando eu entrei para a faculdade, na PUC do Rio de Janeiro, muito aquela coisa, meus pais diziam, poxa, matemática é muito importante, desenvolver o raciocínio lógico da engenharia, que foi o meu primeiro curso, você pode depois migrar para onde você quiser. Embora eu praticasse, o voleibol era a minha grande paixão, eu até então não tinha percebido quão grande era. Eu me lembro do Montanaro, só voltando um pouquinho até pergunta o porquê. Eu fui de classe média alta, depois até alta, meu pai é um advogado muito bem sucedido, e por que eu continuava jogando? E às vezes no sacrifício que nós fazíamos, né? Dormindo embaixo de arquibancadas, comendo aquela comida que a gente come nas concentrações pelo Brasil afora e pelo mundo, às vezes, em certas situações, que não é exatamente hoje, mas há 20 anos atrás, 25, era assim que a coisa... E o Montanaro, um dos grandes jogadores da geração de prata, me perguntava, Bernardinho, por que isso? Larga isso, é muito sacrifício. Vai para cá estudar, seu pai, trabalhar, não tem por que isso. E eu descobri, então, que o que me movia não era a necessidade, porque a gente é movido basicamente por duas molas propulsoras, a necessidade ou a paixão. E a minha mola era a paixão, não era a necessidade. Mas voltando um pouco a essa questão dos números, e era um pouco o sonho dos meus pais, que me formassem em alguma coisa que me desse a condição de ter uma vida profissional segura e tal. E eu então fui para engenharia, mas achei assim, concluí a parte básica toda da engenharia, mas não gostava da engenharia, e migrei para a economia. E o que me seduziu ali na economia, mais do que apenas, obviamente, muitos temas interessantes da sociologia, antropologia, uma série de coisas ligadas mais à questão humana, a ciência humana, embora... E depois eu vi que ela me ajudou em muitas outras coisas no meu dia a dia como treinador. Mas os professores me seduziram. Mais uma vez, as pessoas os influindo. Com o meu primeiro treinador, eu tive professores do quilate de André Lara Rezende, Paulo Guedes, fiz cursos com enfim, vários dos grandes economistas oriundos da PUC que estavam lá naquele momento. Enfim, chegou a ter aula com o Malan? Oi? Pedro Malan? Pedro Malan não foi meu professor. Porque ele era da economia. Também, José Márcio Camargo, Eduardo Amadeu, vários deles foram meus professores. E aquilo, o brilhantismo e a competência dessas pessoas me seduziram absolutamente. Quer dizer, eu me lembro até quando ela, Rezende, me levou para fazer um estágio, e ele dava, o curso era moeda e bancos. E aí ele foi distribuir as provas, e aí ele deu, não sei, por ordem de grau, e a primeira nota era minha. Eu tinha tirado, sei lá, um 8,5. E aí ele olhou, vem cá, quem é esse Bernardo? Na época não era assim, Bernardinho, era um banco da geração de prata. Sou eu, professor, mas não te vejo muito aqui. Viajava muito já para jogar, mas eu não tinha colado, não. Eu levava matéria, tinha amigos que me possibilitaram, já tinha uma equipe que me possibilitou concluir esse meu primeiro projeto. E isso me seduziu muito, as pessoas, realmente eu gostei muito. E aí eu fui fazer um estágio, mas era o ano de 84, o ano da Olimpíada de Los Angeles. Ir a uma Olimpíada com a chance de uma medalha, como nós acabamos concluindo, era uma coisa muito mais sedutora do que o estágio num grande banco, etc. Então, alguma coisa você aprendeu das suas aulas de economia? Alguma coisa que você transporta para a sua... Para minha vida. Porque olha, seus professores, eles foram... em economia, eles são monetaristas ortodoxos. E você é bastante ortodoxo como treinador. Alguma inspiração? Nem todos são monetaristas ortodoxos, mas são todos... tem lá, enfim, as suas teses. Paulo Guedes, com certeza, é monetarista, veio de Chicago, mas muitas das coisas, o que o economista muitas vezes faz? Ele tenta extrapolar o futuro, determinar padrões. O que a gente faz quando eu estudo o adversário? Eu tento determinar o padrão de comportamento dele, extrapolar o futuro. Que tipo de jogada ele vai fazer nessa circunstância X ou Y. É isso que eu faço o tempo todo. E também determinar um padrão para nós jogarmos, extrapolar o futuro em relação a um atleta, o que ele pode ou não contribuir, de que maneira nós vamos chegar em 2008. As pessoas já falam hoje, a seleção vai chegar com uma faixa etária elevada. Mas aí o que eu faço? Eu estudo o passado, ou seja, as teorias do passado. Em 2004 diziam, nenhuma equipe tinha ganho a Liga Mundial e a Olimpíada no mesmo ano. Aí eu fui ver, não é verdade, porque a Holanda ganhou. Então é a Holanda. Vai chegar antiga, mas 76, a Polônia foi campeã olímpica com a equipe mais velha da competição. Que não desfila, longe de ser menos motivado ou menos capaz. Mas tinha um técnico meio carrasco, até o apelido dele era esse. Era. Mas segundo o motivador. Essa questão, eu sempre pergunto para as pessoas, quem de nós não teve um
carrasco, entre aspas, na nossa vida, que depois a gente não tenha reconhecido o valor dele como tendo nos desafiado a ir a um ponto além daquele que a gente imaginava poder. Mas, ô Bernardinho, a gente tem percebido muito no mundo corporativo, dentro das empresas, a preocupação muito forte na preparação das suas lideranças e também das suas equipes, né? Então, a gente começa a perceber uma característica muito forte, que é o que você está trazendo até agora, da paixão por gostar, né, ou sentir prazer naquilo que faz, tal. E hoje, o que nós mais trabalhamos nas empresas é o interesse e o foco no objetivo que cada liderança deve ter, como também na maneira como liderar a sua equipe. Então, acho que são duas grandes vertentes. Uma é o foco no resultado e os fatores motivacionais. E também a gente percebe, pelo menos em algumas falas dos nossos clientes, né, as diferenças no que diz respeito à liderança, de liderar grupo de mulheres e liderar grupo de homens. Tem um cliente que fala assim, Marinês, quando eu vou negociar com uma mulher, eu me dá um pouco a sensação de que eu já entro perdendo, né? Ou então eu me sinto que quando eu tenho que liderar uma mulher é mais difícil do que um homem. E às vezes a gente também vê o contrário. Como que isso funciona dentro do esporte? Liderança de grupo de mulheres e liderança de grupo de homens? Claro, há diferenças. No que diz respeito ao treinamento, quer dizer, a base do processo de preparação ela é a mesma. Né? A mulher tem uma resistência ao processo, à dor mesmo, porque muitas vezes o processo ele é doloroso efetivamente, porque nós mexemos com o físico. Então ela tem uma resistência muito grande. No nosso caso, a questão técnica é preponderante, os fundamentos têm que ser muito mais trabalhados, porque elas não conseguem compensar fisicamente, né, algum erro no ponto de vista, a precisão tem que ser muito maior no feminino. É uma questão bastante técnica. No que diz respeito ao relacionamento, à liderança, questão de motivação, ao desafio, à cobrança, eu acho que basicamente a questão emocional. É muito mais. E emocional muito vinculado à questão cultural. É claro que há as questões hormonais, embora eu diga que nós, sem as razões hormonais, também tenhamos nos nossos dias, mas o fato é que o jogador também tem. Mas o fato é que há, obviamente, isso. Então você tentar entender um pouco mais. Mas há uma coisa que eu acho que facilita, na minha opinião, facilita um aspecto, que é você ler os sinais. Se a mulher não tem nenhum problema em emitir, demonstrar o que está sentindo. Enquanto que o homem, pela nossa cultura, ele é muito mais reservado. Né? O homem que não chora, aquela coisa do... Então você não sabe exatamente o que está se passando. Aí quando você estica a corda demais, ela tende a estourar, porque você não percebeu que estava esticando demais. A mulher ela vai chorar, ela vai, enfim, de alguma forma demonstrar, e você então recolhe um pouco a corda. Mas a questão é que se você esticar um pouquinho e tal, a tendência de deixar fluir a emoção, é que ela leva do lado pessoal. Ah, ele não gosta de mim. Aí a coisa se transforma, sabe? Né? Do racional ao profissional para o pessoal, e você tem que trabalhar isso. E como lidar com os momentos de grande tensão. Então é uma coisa que tem que ser preparada, trabalhada. Então essa questão do emocional tem que ser muito mais bem cuidada com as mulheres, em função delas deixarem que esse lado domine tremendamente o outro. Né? Você já entrou perdendo com elas? Oi? Vou fazer uma pergunta dela. Eu Você entrou continuo perdendo com elas? Continuo perdendo com elas. Elas continuam no poder. Não. Mas eu acho que a gente... Não, no fim, você acaba ganhando. Sem dúvida. Né? A tua sensação é de perda, mas na realidade você está fazendo com que elas consigam atingir um objetivo que estava muito bem traçado. Eu, por exemplo, tenho sempre uma mulher na minha comissão técnica. Porque o voleibol é uma atividade onde você não pode ter uma equipe mista, pela questão física, né, da potência, etc. Então, eu tenho porquê. É você ter alguém com uma ótica, uma visão própria, né, e que te ajuda muito nessas questões de tentar entender as coisas, como é que você lida, atenção aqui, a coisa está pegando, eu não tenho ainda. Ela tem essa coisa, esse lado muito mais desenvolvido, a tendência é essa, né? Mas eu acho que, eu brinco assim, eu entro perdendo, porque quase que a sensação, elas estão comandando, né? Mas é aquelas coisas que você ser a ferramenta realmente para que elas possam realizar. São ambiciosas, são profissionais, né, querem chegar, e eu tenho assim um grande prazer em trabalhar com elas. Acho que Você trouxe um aspecto interessante que a gente sempre ressalta, né? Principalmente dentro das empresas, que as empresas compram mão de obra e de brinde leva o cérebro. Quer dizer, está alguma coisa estranha, né? Quer dizer, a gente pode aproveitar da mão de obra, mas também do cérebro, das emoções, etc. E aí tem esse equilíbrio muito forte, como você está colocando, da razão e da emoção. Como fica essa questão do uso do pensamento, não somente da técnica, como é muito forte, né? Mas como fica para você, na tua liderança e na sua formação de equipe, a utilização do pensamento, da forma criativa, da maneira como as pessoas imaginam e propõem? Eu acho que, basicamente, o que a gente convoca, no caso eu não compro, eu convoco, é a capacidade de realizar. E aí está envolvida a questão do pensamento, da inteligência das pessoas, né, com a sua capacidade técnica, física e técnica, as duas coisas estão muito...
E eu digo, eu não tenho nenhum serviço, nenhum produto, eu só tenho gente, de qual eu tenho que extrair performance. Eu sou quase um profissional de RH. Eu tenho uma firma de treinamento de pessoas, quer dizer, o que eu faço é desenvolver pessoas. E eu acho que esse é o grande diferencial. Essa questão da tecnologia. Quanto tempo dura uma nova jogada no mercado de hoje? Ou seja, quanto tempo os adversários levam para ver uma nova jogada? Jogamos ontem, já viram ontem ao vivo. No Japão vem internet, se não está ao vivo lá, vão ver amanhã. Então nós temos que ter pessoas comprometidas, preparadas, capazes, inteligentes de estar sempre provendo alguma coisa nova que gere esse diferencial que nos faz continuar vencendo. Essa é a questão. Né? E não é uma coisa simples, porque nós também estamos num mundo de grande visibilidade. Grande visibilidade geram, muitas vezes, egos e vaidades fora de controle. E aí está o grande vilão dessa história da constituição de equipes, onde a inteligência pode ser, de uma certa forma, apanada por uma questão de uma vaidade fora de controle. Isso é que a gente tem que estar monitorando o tempo todo e se monitorando também. Bernardinho, vamos fazer um intervalo e voltamos no instante com Roda Viva, que esta noite tem na plateia José Henrique Amorim, diretor de esportes do Esporte Clube Pinheiros, Paula Fernando Donádio, estudante de jornalismo, e Bruno Secon, jornalista. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva, que entrevista hoje Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Bernardinho lançou um livro agora no final de 2006, onde conta histórias do vôlei brasileiro e de sua carreira. Ele começou a jogar vôlei aos 11 anos e chegou à Seleção Brasileira no início dos anos 80. Fez parte da geração de prata e depois começou a trabalhar como treinador. Ficou 3 anos na Itália e nos anos 90, de volta ao Brasil, comandou a seleção feminina. Desde 2001 é o técnico da seleção masculina, ouro em Atenas em 2004 e bicampeã mundial no Japão em 2006. Um desempenho que colocou o Brasil em primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Vôlei. Bernardinho, o cantor e compositor Nando Reis tem uma pergunta sobre o desentendimento ocorrido no Japão e como você fez para administrar tantos talentos. Vamos ver. Bem, Bernardinho, sou eu, Nando. Queria, em primeiro lugar, dizer que eu te admiro, dar os parabéns pela conquista, dizer que você é um desses exemplos que ainda é capaz de demonstrar que o Brasil pode salvar o Brasil. E a minha pergunta é a seguinte: nesse último, houve um jogo na Liga que teve um desentendimento entre o Ricardinho e o resto da equipe, que gerou uma espécie de mal-estar. Queria que você contasse um pouco como que você administrou esse episódio e dissesse como a competitividade interna de uma equipe pode ser um fator de força e não apenas decisão. Isso ficou bastante evidente, né, a questão do... que esse tipo de quase conflito, no sentido dessa discussão, interpelação que aconteceu, e se tornou um pouco mais acentuado nessa partida do Campeonato Mundial contra a Bulgária. Ela realmente foi um momento, digamos, delicado, mas depois do problema acontecido, eu dei uma entrevista dizendo que isso é bastante natural, quer dizer, no nosso dia a dia isso acontece tremendamente. E comecei a pensar, mas será que não ultrapassaram um pouco a linha do respeito, de alguma coisa? Pode ser que sim, até porque na forma, sob tensão, todos nós vamos errar. O que não podia haver naquele momento ali era qualquer dúvida em relação à intenção da história. Quer dizer, que verdadeiro sentimento permeava aquele grupo, né? E aí eu fui para o hotel pensando nessas coisas todas e eu vi que o que existia na realidade era uma grande confiança entre eles. Ou seja, eles não se melindram ou não se seguram em cobrar. Eles querem cobrar porque todos eles querem demais um objetivo que é de todos, mas né, cada um da sua forma cobra. Então houve uma cobrança talvez um pouco dura demais e a reação, num certo momento de tensão, não foi a melhor, houve uma discussão. Mas um dia depois, como é que se deu? Eu não resolvi nada. Né? Eu acho que ali eu até marquei, nós saímos dali, nós estávamos em Hiroshima, né? E iríamos para a última fase, semifinal e final, em Tóquio. Tivemos 2 dias de intervalo. No segundo dia, eu fui estudar o nosso adversário, que era Sérgio Montenegro, e marquei uma reunião à noite para nós vermos os vídeos, reunião técnica. E disse aos jogadores o seguinte, aos líderes principalmente, e naquele momento eu não queria trazer, o Ricardinho, que é um dos líderes, estava envolvido como um protagonista da discussão, eu chamei o Gustavo e o Giba, que estavam mais como, digamos, interlocutores e mediadores da história, e disse, olha, vocês vão conversar ou não vão conversar? Isso é uma coisa que tem que ser resolvida aqui. Eu virei para, se é o caso de a gente conversar depois, e disse, a reunião está marcada para as 9, nós vamos de 9 às 11 estudar os adversários, eu só chego às 9h30. Mas eu quero que vocês conversem e depois nós vamos seguir em frente. E eu, quando eu cheguei para a reunião, eu falei, o Giba foi lá fora, o Gustavo falou, olha, nos dá mais 10 minutos. Ou seja, eles queriam poder olhar nos olhos dos outros e conversar, abrir o coração, dizer o que tinha acontecido.
E o interessante é que na partida seguinte contra a Sérvia e Montenegro, que foi uma partida um pouco de altos e baixos, e terminou num crescente muito bom, que depois da final, mas eu já via, teve uma cena que eu assisti aqui no Rio, depois no Brasil, perdão, do Ricardinho e do Sérgio, que tinham sido dois protagonistas da discussão, rolando no chão, em cenas efusivas de grande carinho. Falei, calma, um pouco menos também. Ou seja, o fato é que não havia dúvidas quanto à intenção do outro ou o sentimento que permeava. E no final da competição houve uma declaração muito interessante de um dos rapazes dizendo o seguinte: nós vamos ganhar, nós vamos perder, nós vamos ter nossas discussões. O que nós queremos levar daqui é que daqui a 10 anos, quando a gente se encontrar ou se telefonar, né, alguém estiver precisando de ajuda, o outro vai estar ali para ajudar, como está hoje. Que isso realmente perdure, essa é a essência dessas relações. Medalhas e troféus estarão nas estantes ou não, né? Mas isso nós não podemos, né, deixar de forma alguma escapar. Então, eu acho que isso representa bem aquilo que a gente, né, talvez tenha construído ao longo desses 6 anos. Rinaldinho, eu queria retomar um tema que você falou no início aí, dos valores que seu pai colocou, e um era o comprometimento social. Isso. Né? E você criou um instituto em Curitiba, né? Instituto Compartilhar. Isso. Fala um pouquinho desse trabalho e como é que você leva essa experiência da quadra para essa questão do desenvolvimento social. O esporte, na realidade, né, há muitos anos, eu me lembro que nós fomos fazer jogos amistosos, treinamentos, quando eu jogava na seleção, em presídios, no sentido de trazer alguma coisa para os presos. Olha, tem o esporte, tantas outras coisas, enfim. E eu comecei a me questionar o porquê dessas coisas, como é que você, né, pode dividir um pouco daquilo que você faz, ou daquilo que você representa com os outros. Há 10 anos atrás nós criamos um projeto, né, patrocinado pela Unilever, Rickson Adez, em Curitiba. Isso despertou realmente a questão de você me envolver formalmente com um projeto dessa natureza. Ou seja, propiciar a prática esportiva para os jovens e tentando, né, através da prática esportiva, transmitir alguns valores. A questão da socialização, das relações. E no voleibol é isso, você troca bolas o tempo todo. Então você está o tempo todo, né, interagindo com alguém. Disciplina, quer dizer, o respeito às regras, às normas, a proatividade, enfim, trabalho da autoestima. Isso foi sendo construído, né? Não existia um projeto claro, a gente foi a 4 mãos construindo, quer dizer, a minha equipe técnica com, né, o pessoal da empresa, e isso foi sendo construído. E eu, por exemplo, além dessa questão do projeto que é bancado e mantido pela empresa, eu queria fazer uma coisa minha, porque o esporte começou a me dar coisas e condições que eu jamais imaginei ter. Né? E principalmente me deu a oportunidade, mais do que qualquer outra coisa, do que bens financeiros. Se eu chego hoje em algum lugar, as pessoas talvez queiram tomar um cafezinho comigo. Não sei se eles vão me patrocinar em alguma coisa, mas certamente vão me ouvir hoje. Né? Pode ser que amanhã quando perca, não, mas é natural, é do esporte. Né? Então eu comecei a ver que, e aí, o nome do Instituto é Compartilhar, porque a ideia era compartilhar aquilo que o esporte tinha me dado com outras pessoas. E é uma coisa, uma imagem assim, que eu uso que é muito interessante, e eu vi na apresentação de Londres, que acabou conquistando o direito de sediar as Olimpíadas de 2012, eles têm um vídeo muito interessante, onde falam dessa questão do esporte olímpico, a importância dessa massificação e a possibilidade de tantos jovens praticarem o esporte. Quantos jovens são necessários, né, praticando esporte para você formar um campeão olímpico? Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares? Né? E eu digo o seguinte, o mais importante não é formar o campeão olímpico, isso é a cereja do bolo, isso é, né? O mais importante é você prover, né, a centenas de milhares, dezenas de milhares, a possibilidade da prática esportiva. Quando houve essa discussão recente sobre a questão da cultura e do esporte, e eu cheguei do Japão e me vi envolvido nessa questão, é um país que pretende, enfim, para privilegiar uma área ou fomentar, né, o esporte ou a cultura, tem que fazer uma coisa em detrimento da outra, ou entrar nessa discussão de o que é importante, né, contemplaremos apenas uma, não pode ser levado a sério. Porque ambos são extremamente importantes no que diz respeito ao processo de educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala de instrução, mas a gente fala de uma série de outros valores que vêm da onde? Vem da prática esportiva, vem às vezes de uma questão religiosa, do culto, vem de uma série de manifestações e formas de cultura, da arte, do teatro, na escola. Se nós tivéssemos ainda a escola como... Houve uma grande deterioração da questão educacional no país, isso é claro. E não seria o caso de incentivar muito mais o esporte na escola do que tem que fazer fora? Inclusive, hoje os nossos projetos estão quase todos, vinculados às escolas. Há praças públicas também, os projetos que nós ou apoiamos ou financiamos diretamente com o Instituto, eles estão vinculados a isso, porque é o habitat natural da criança. Então, ele terá instrução, terá prática esportiva, terá uma série de possibilidades de respeito a manifestações culturais. É dança, é teatro, é música, enfim, uma série de coisas importantes. Então, acho que isso realmente forma um cidadão completo, dá a ele uma possibilidade que, né, isso a escola pode fazer. E como você vê o futuro do vôlei no Brasil? Porque ainda hoje é um esporte de classe média. Você acha que ele pode já não concorrer com o não. futebol, mas caminhar para ser um esporte de massa? Acho que nem quer dizer, concorrer, acho que
Não é nossa intenção, acho que é mercado e possibilidade para todos. Hoje já não é mais um esporte de classe média. Posso dizer que, por exemplo, na seleção brasileira, o Sérgio Escadinha, nosso livro, que veio de Pirituba, que é um rapaz de classe baixa, veio de uma condição realmente extremamente desfavorável, né? De baixa renda e de uma comunidade até com problemas sociais sérios. Eu até costumo dizer que, não sei se o apelido veio exatamente daí, mas existe um criminoso no Rio de Janeiro, enfim, Escadinha. Ele disse, nós temos o Escadinha do bem. Ele escolheu uma estrada diferente, que não foi mais fácil. Num primeiro momento não foi mais fácil, mas ele embocou naquilo e correu atrás. Então, acho que o esporte tem essa capacidade de gerar isso também, como a cultura. Não existe um instrumento de transformação, embora esse termo esteja muito banalizado hoje, mas isso é um fato. Se a pessoa tiver um talento, um jovem tiver um talento para música, ele rapidamente pode ser para o futebol, então se alçado a uma condição que ele não teria de outra forma. O processo de educação é um processo mais longo, mais demorado. E o esporte, idem. Então, hoje o esporte de voleibol é um esporte bastante massificado. O meu medo hoje é que a gente incorra na que a gente chama de sucesso, imaginar que nós vivemos num mundo ideal e que o voleibol é a solução para tudo. E que a gente deixe de privilegiar uma coisa importante. Por que acontece? Um país com poucas oportunidades, o jovem, quando ele entra no esporte, e a família começa a fomentar isso, larga tudo e se dedica a isso. Você vai ser nosso arrimo de família e vai transformar a nossa vida. E realmente do ponto de vista financeiro. Isso é muito perigoso. Porque quantos que começam, chegam ao topo da pirâmide? Então, centenas de milhares que vão abandonar o processo de educação e qualquer oportunidade desse tipo e vão se dedicar a isso. E muitos deles vão ficar no meio do caminho. E vão certamente ter problemas no futuro. Não deviam abandonar a educação. De forma alguma. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. E essa é uma preocupação porque é muito difícil, quando você está tendo sucesso, cobrar de alguém isso. Não, mas eu já estou... Até os próprios pais, às vezes de origem humilde, não entendem isso, não percebem. Que o garoto começa a financiar a casa, como é que eles vão contrariar o garoto? Já aconteceu comigo, de jogadoras, de eu ir ao pai e dizer, eu vou fazer isso, eu vou apertar. Não precisa, porque ela é quem mantinha a casa. Entendeu? Então é muito complicado esse problema, mas tem que estar atento a isso. Bernardo, nessa geração acontece um fenômeno curioso, até porque a maioria dos jogadores, nossos ídolos, jogam fora do país. Você virou um pouco o centro das atenções, né? Então hoje você é palestrante, é escritor, é um exemplo que todo mundo cita, inclusive os seus professores de economia, e virou também garoto propaganda, a sua imagem é vista pelas empresas como ideal se associar à sua imagem. Como é que você está lidando com essa situação de ser um ídolo pop também, de ser um grande... Eu digo o seguinte, disse até aos jogadores isso, às vezes quando você vai mensurar, claro, os jogadores são profissionais, têm uma carreira de tempo delimitado, curto ou menos curto, mas é curto você pensar em perspectiva de vida. Eu disse a eles, eu só faço isso porque vocês não estão aqui, senão seria dividido. Não, um Gibo, um Ricardinho, André, enfim, se estivessem aqui, certamente. Agora, voleibol bacana e tal, quem tem aqui? Eu trago ele aqui. Alguns que podem ser especificamente para mim, mas muitos são a imagem do voleibol. Eu digo, eu não sou quando vou ganhar o troféu de melhor treinador, estou representando a melhor equipe. Não é individual aquele prêmio. É a melhor equipe, é o melhor grupo, que fez um bom trabalho, o melhor projeto coletivo. Eu sou um porta-troféus, não é um porta-voz, é um porta-troféu. Eu vou receber pelo grupo. Mas tem a ver com a imagem que você manifesta na quadra. Quer dizer, você não é o treinador que fica lá quietinho, de terno e gravata ali, faz assim, vem para cá, vai para lá. Mas de nada adiantaria. Você é um cara sanguíneo. De nada adiantaria a minha forma se ela não tivesse repercussão dentro da equipe. É a equipe que possibilita isso. Quer dizer, se as coisas dessem errado, é outra coisa. Quando ganha, não, o cara tal, sanguíneo, faz, Midas, etc. Tal. Se desse errado, louco, destemperado, etc. É exatamente assim. Quer dizer, eu sou eu, independente da forma, se era melhor ou não é a minha. Que certamente não é a melhor. Agora, mas Bernardinho, desculpa interromper, mas você citou o Bené. Sim. No começo você citou o Bené como seu primeiro treinador e um cara muito importante, né? Muito importante. Ele era bem mais velho que você. Você, então, entende-se o seguinte, bom, é quase um mestre, um cara que viveu mais que eu tal, e me traz muitos ensinamentos. Você não é tão mais velho que seus atletas na seleção. Como é que você, vamos dizer, se impôs também, claro, respeito, trabalho, dedicação, suor, etc, etc. Mas você usou também a palavra carrasco, o apelido daquele técnico da Polônia, e você disse o seguinte, bom, todos nós temos alguém que a gente reconhece o valor, acaba reconhecendo o valor por ter sido assim, assado e tal. O medo faz parte, quer dizer, você impor a coisa na base do medo, o cara fazer porque tem medo de você? Isso é impossível. Quer dizer, até um menino, uma criança pode ter medo, mas um homem desse não vai ter medo de nada.
que ele quer conquistar. No meu caso, a gente pegou e transformou. Como o Brasil tinha, no caso do masculino especificamente agora, e no feminino lá atrás, é uma equipe que vinha, digamos, rateando, vinha patinando, não conseguia bons resultados. Então estavam muito abertas e disponíveis. O convencimento foi muito fácil. E a única forma que eu conheço, e cada vez mais eu leio a respeito e adoro quando eu vejo teses que defendem a minha teoria, de que cada vez mais o talento, isso pode parecer talvez um pouco de uma heresia para os críticos de futebol, ele é secundário. O grande talento é você conseguir se focar e trabalhar duro na direção daquele foco. Fala-se Tiger Woods, fala de uma série de grandes atletas do mundo onde, o cara encontrou o talento dele, ele encontrou o lado correto e deu certo ali. Não, é muito mais a questão dele ter trabalhado. Foco, trabalhar duro, saber lidar com isso é extremamente importante. Mas o que houve foi um grande processo de convencimento, uma construção. Eu me lembro, por exemplo, quem imaginava que alguns anos atrás, para quem acompanha o voleibol, que o Ricardinho pudesse suplantar o Maurício? Isso aconteceu, pelo trabalho duro. Eu me lembro que em 2001 ou 2002, o Ricardinho estava sem equipe, eu ofereci, entre aspas, ele para vários clubes italianos, ninguém quis. Em 2002 ele nos possibilitou a primeira grande vitória do Mundial, ele realmente nos deu algo mais no Mundial da Argentina em 2002, de lá para cá ele vem sendo um dos nossos grandes diferenciais. Então, quer dizer, ele acreditou nisso, ele trabalhou muito, é claro que hoje ele resiste. Quando a pessoa chega a uma certa condição, para que tanto? Mas quando o cara para e lembra, ele fala, não, porque é necessário tanto. O Mário não precisa treinar menos. Ele agora está com mais idade, tal, menos. Não, não é menos. Como os grandes virtuosos da música, chegam aos 80 ou 90 anos, quanto tempo você pratica por dia? 6 horas. Se eu ficar um dia sem treinar, eu sinto. Se eu ficar 2, a minha esposa sente. Se eu ficar 3, o mundo inteiro vai saber. Não é verdade? É verdade. Então essa é a questão que a gente tem que estar sempre recondicionando, reforçando, que não é simples. Agora, mas quando eles conseguem fazer bem, daí vem a motivação. Quando você realiza, consegue fazer bem, não há nada mais prazeroso do que você, essa sensação de dever cumprido e da evolução. Eu digo que o grande prazer que todos nós temos é de um crescimento permanente. Não adianta você se comparar com os outros. Você tem que se comparar com você ontem, com você no passado. O que eu fiz ontem? Como é que eu posso melhorar? Com o primeiro mandato. Agora, Romadinho, um aspecto interessante que você comentou um pouco, desse trabalho social que você faz na formação desses jovens, Então, o que a gente percebe no esporte, de uma forma geral, é que as pessoas vêm sempre de uma família muito humilde, que consegue lá vai fazendo a sua carreira de uma forma muito tranquila, humilde, com muito esforço, com muita garra, Como acontece dentro das empresas, os estagiários que entram com muita garra, com muita vontade de aprender, e ele vai galgando um espaço maior. E aí ele chega, às vezes, num cargo de destaque ou num cargo de liderança, ou ali uma pessoa que teve um resultado legal e acabam sendo evidenciado como esportista também. E essas pessoas se tornam extremamente vaidosas e arrogantes. Isso é um aspecto que está sendo trabalhado muito nas empresas, este lado da vaidade e da arrogância. Como você trabalha isso junto com o teu grupo de esportistas? E, volto a dizer, a diferença entre homem e mulher, como que é essa questão de arrogância e vaidade? Eu acho que isso aí não é de gênero, não. Isso aí é do ser humano. Do ser humano. Ser humano. A mídia é algo sedutor. Alguém que vem de origem humilde, de repente se vira nas televisões, nos jornais, o que é que seja, talvez caia nessa armadilha de imaginar que eu brinco dizendo, o pessoal não gosta quando eu digo, mas muitas vezes a mídia tem papéis do tipo, quando você ganha, eles tentam fazer crer que você é melhor do que você é na realidade. E você se ilude com isso. Sim. E quando você perde, eles pintam um quadro mostrando que você é bem pior do que você é. E você se deprime com isso. Então eu costumo dizer que com certeza é extremamente importante o papel da mídia nessa história toda, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nesse tipo de problema, porque as vaidades não... Agora, o grande desafio, quando alguém é elevado a uma situação digamos, como é que se diz, ele é promovido, ele se torna titular, por exemplo, um ícone da seleção, de um time ou de uma empresa, que ele continue demonstrando, para ele continuar liderando. Uma coisa é ele ser chefe, outra coisa é ele ser líder. Uma coisa é ele ser o líder ali dentro, outra coisa é você ter uma faixa de capitão. É uma coisa que depende. A questão é a seguinte, ele vai ter, para continuar inspirando as pessoas, demonstrar aquele mesmo nível de obstinação, de determinação que ele demonstrava antes. Há uma frase muito interessante, está até no livro, do Bill Russell, que foi um grande campeão de basquetebol, que ele dizia o seguinte, ele compara o ego à energia, ele usa a forma da energia, E igual a MC2. Se bem utilizado o ego, no sentido da sua identidade própria, essa coisa de você querer fazer bem, criar esse ego coletivo, que ainda é mais importante, como a energia, se bem utilizada, ela move o mundo. Se mal utilizada ou mal direcionada, ela é danosa. Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente estar
muito atentos, e é um dos grandes, talvez, vilões no que diz respeito à construção da equipe e à manutenção de bons resultados. Sim. Bernardinho, vamos para mais um intervalo. Voltamos já com Roda Viva, acompanhado esta noite na plateia por Fernanda Pajares, estudante de jornalismo, Felipe Reis, historiador forense, e Vanessa Oliveira, estudante de jornalismo. A gente volta já já. Roda Viva está entrevistando hoje Bernardo da Rocha Rezende, o Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Bernardinho, eu vi uma entrevista recente em que você comentava a escalação do time do presidente Lula. O time não está escalado ainda para o segundo turno, né, para o segundo round desse jogo. Mas o que eu queria perguntar, não exatamente para você repetir o que você mencionou, mas isso, se realmente essa transposição que se faz, a própria mídia faz com muita frequência, de algo que acontece num campo de esporte para um país, faz sentido? Guardadas as devidas proporções, e elas são, digamos, numericamente, proporcionalmente bastante diferentes, algum sentido faz. É sempre um time, é sempre gente, há um objetivo comum. Um país é um time? Deveria ser. Acho que o grande problema está aí. Não se vê como um time. Mas é viável um time desse tamanho? Por que não? Assim, coordenar tudo isso? Eu acho que você tem que coordenar, eu acho que você tem que ter coordenadores. Não adianta você imaginar que vai ter um líder só carismático e tal, porque isso não existe nem num time de 15. Tem que ter líderes ali dentro, dentro da quadra, e que, de certa forma, estejam alinhados com um projeto que é de todos nós. O que eu vejo hoje é muita gente buscando o prêmio individual, mas não pensando no resultado final da história. Ah, fiz o meu, o time perdeu, o que adianta? E quando eu falo a questão de você, no caso, ser o selecionador de um universo de pessoas, tem que escolher os melhores. Quem são os melhores? Quer dizer, eu não sou um profundo conhecedor de política, mas claro que existem compromissos, comprometimentos que às vezes se amarram em fazer alguma coisa. Mas um país não pode prescindir, né, de talentos nas mais diversas áreas para poder, de repente, transformar a atuação dessa equipe. O fato de Cuba ser uma potência no esporte tem alguma coisa a ver com esse sistema que existe em Cuba de promoção do esporte de cima para baixo, que envolve a mobilização da sociedade? Eles têm um projeto extremamente bem elaborado, né, como em outras áreas, educação, na saúde e tal, embora estejam com muitos problemas, mas tem um que também, na questão do esporte, de uma propaganda do sistema, ou seja, eles também querem mostrar que o sistema é um sistema extremamente eficiente e veja os nossos esportistas. E é claro que formar um time numa ilha com alguns milhões, né, você controla, monitora, às vezes de uma forma não através do convencimento, você consegue fazer. Agora, há um projeto, enfim. Agora, há um outro sentido de motivação aos atletas cubanos, né? Infelizmente, porque eu não estou aqui para, de forma alguma, criticar o sistema, que eles se motivam, assim, eu vou praticar bem, porque é a única forma de repente, sair dessa situação de dificuldade, quem sabe fugir, escapar, o que acontece muitas vezes. Os atletas cubanos acabam desertando, saindo nas viagens. Já aconteceu muito com o voleibol também. Então, há outros, como acontecia no leste europeu, na época de cortina de ferro e tal, também queriam, de uma certa forma, mostrar essa capacidade, essa superioridade através dos resultados esportivos. E quando a gente tem países como Sérvia e Montenegro, que certamente, quer dizer, como nome para a gente não é uma tradição, que embora agora tenha serve, uma né? força Porque, inclusive, cultural. a cisão. Exatamente. A última competição que competiram como tal foi essa, o Mundial do Japão. Na realidade, né, sendo uma fração da antiga Iugoslávia, que era um país, né, a antiga Iugoslávia e suas atuais configurações, que é o brasileiro da Europa, todos dizem isso. No futebol, todos os esportes coletivos com bola, eles são bons. É o basquetebol, que eles são fantásticos, todas aquelas nações ali. Futebol, voleibol, futebol são muito habilidosos, bons jogadores. Handball, enfim, waterpolo. Então eles têm essa característica e são extremamente competentes no que diz respeito a gerir equipes. Os treinadores dessas nações, eles giram o mundo em várias áreas, porque são muito competentes de respeito a essa questão de montar equipes. Eu não sei de onde vem isso, mas é uma característica avaliada por eles. Então, há muitos países que têm essa qualidade, né? Hoje a Rússia é a grande herdeira da União Soviética, mas há outras nações da antiga União Soviética que hoje estão voltando a crescer. Houve o primeiro baque da questão financeira também, econômica, etc. E hoje eles estão se reestruturando e retomando
o seu espaço no que diz respeito ao mundo. No caso do esportivo. voleibol, então, só o dinheiro não resolve. Quer dizer, você não faz um Dream Team, um Barcelona, um Real Madrid. Eu acho que isso não resolve em nenhuma área, né? Nem no Está Real claro Madrid. aí eu digo, quando aconteceu a Copa do Mundo e várias comparações foram feitas, né? Primeiro, criticar depois da coisa acontecida é fácil, você não está ali, é tudo tão simples. Só não perde quem não joga. Jogou, você pode perder. Né? Mas o fato é que eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para aprender. Que lição podemos extrair daquela experiência? A lição mais clara é que o talento por si só não basta. Né? O dinheiro pode até comprar o talento, mas ele não basta. Tem que haver comprometimento, trabalho. Né? Vimos agora o Internacional sendo campeão do mundo contra uma equipe muito superior. Se apenas a questão econômica bastasse, não precisa nem jogar. Quem investiu mais? Pode dizer, esse aqui é 100 milhões de euros, desse aqui 100 milhões de reais. Portanto, ganhou. Não entra em campo, já dá o troféu. Né? Você sabe farejar um craque? Quando você começa a lidar, treinar uma equipe, você sabe qual é aquele talento que mais no futuro ele vai despontar como maior que um jogador comum? Eu acho que o tempo ele desenvolveu uma capacidade de perceber algumas qualidades, né? Até que ponto ele vai se transformar realmente, depende de uma série de circunstâncias, situações. Mas eu, por exemplo, na questão do Ricardinho, eu acreditei quando muitos ainda tinham dúvida e outros mais, eu acreditei. Quer dizer, nós vimos que ali tinha um potencial diferente, né? Eu vejo, assim, digamos, eu hoje desenvolvi, digamos, essa capacidade. Os números são muito importantes. Eu leio muito a respeito de equipes que usam, né, no esporte americano, que é muito profissional, e o americano que tem muita essa obsessão por números. É claro que é o número, né, analisado sobre uma questão também intuitiva, você em que momento, em que situação, não é apenas um número seco. Mas é muito importante que a gente olhar, aquele cara tem um biotipo, aquele cara tem um talento, mas o quanto ele efetivamente produz de resultados. Então você vê o track record, o histórico desse cara. Né? Então você vê, não, ele não produziu, mas ele atuou muito bem aqui, olha como ele possibilitou à equipe um crescimento. Então eu acho que assim, nós desenvolvemos uma capacidade de avaliar, né, potenciais interessantes. E avaliar um jogador que pode vir a ser um bom técnico, você fica pensando nisso também? Eu penso nisso às vezes. E eu acho que, quer dizer, há uma certa tendência que não, obviamente não é uma regra, do grande jogador, aquele que tinha uma boa dose de talento, foi determinado, por isso se transformou um super jogador, ter uma certa dificuldade. Né? É como o treino da Fernanda, que tem um talento tremendo. A impressão que eu tenho é que ela tem pouca paciência com os outros no seguinte aspecto. Parece tão fácil. Para mim nunca foi fácil. Então eu entendo que existe um processo atrás dessa história. Um dos desmentidos dessa regra é o Renan, que é um grande treinador e foi excepcionalmente bom jogador. Né? Mas ele teve um primeiro momento assim de hoje, e também no final de carreira dele, ele percebeu muito isso, ele é muito inteligente. Então isso fez com que ele não se iludisse com a questão apenas do talento e percebesse isso. Né? Mas eu acho que o técnico com o tempo, né, e, enfim, com o estudo, ele começa a perceber realmente quais são as características. O que eu busco hoje? Qual é a minha fonte de estudo? Qual é o meu foco do estudo? Tentar entender o porquê as coisas dão certo ou dão errado. Por que uma empresa tem sucesso e outra não? Por que um time tem sucesso e outro não? Por que um programa tem sucesso e outro não? E o que envolve isso? Que pessoas estão envolvidas com isso? Que tipo de preparação, comprometimento? E o que eu posso trazer dessas experiências e lições para o meu ambiente de trabalho? E qual é a conclusão que você tirou da sua atual equipe? Por que ela foi bem sucedida? Porque eu acho que eu tive a sorte também, né, essa grande oportunidade de encontrar e me deparar com uma geração de ótimo nível de talento, mas de uma complementaridade fantástica. Ou seja, eles têm uma capacidade de, ao estar juntos, de produzir alguma coisa que nenhum deles sozinho consegue produzir. Muitos deles não levam seus times à final lá no Campeonato Italiano, poucos ganharam títulos, etc. Mas quando se juntam, houve até agora, recentemente, uma crítica ao Giba, se é que é possível fazer uma crítica nesse momento a ele, tudo que ele fez de tão bom aí nesses últimos anos. Né? Mas o fato é que os dirigentes do time dele disseram, poxa, ele não joga tão bem no time quanto joga na seleção. E de tanto ouvir isso, né, de tanto as pessoas e os dirigentes criticar, ele teve um desafio, ele soltou alguma coisa do tipo, não, então contrato o Ricardinho, André, que eu vou jogar bem. Eu preciso dos caras para ter essa atuação de gala que ele andou tendo nas últimas competições. E aí isso, obviamente, não agradou aos seus companheiros de clube. Mas que, ainda, mínimo de bom senso, percebam que, né, ali nós temos já 6 anos de idade, e ele, obviamente que pela generosidade, então ninguém ficou chateado com ele, continua ganhando lá as partidas, mas é claro que isso não é uma... Mas ele queria mostrar o seguinte, olha, eu dependo disso.
Eu me lembro que até acho que conto isso também no livro, entre 2003 e 2004, eu todo domingo eu entro para ver as atuações dos nossos jogadores lá fora, todo domingo, quero perceber como é que eles estão atuando. Ou seja, eu vejo o rendimento deles, porque tem percentuais, etc. Não joga, eu fico preocupado, machucou, não foi, ligo e tal. Enfim, estou monitorando os caras. E até 2004, antes da Olimpíada, eu ficava, ano olímpico, né, extremamente preocupado com as atuações. Num determinado domingo, os 8 brasileiros que estavam lá aqui na Olimpíada tinham perdido os jogos. E aí eu fiquei muito preocupado, porque, todo mundo perdeu, estão mal, e não vai dar certo, então você fica, né, desesperado, né? E aí um deles me respondeu, Bernardo, nós somos bons, muito bons, mas nós fazemos a diferença juntos. E a conclusão que eu cheguei é essa, que não adianta eu ter, se nós não tivermos realmente, não adianta eu ter um bom e outro excelente, mas fazem exatamente a mesma coisa, todos eles se complementam. Né? Um é mais virtuoso, o outro é mais construído e tem essa eficiência aqui, e isso gera isso. Tranquilidade no momento decisivo. O outro é agressivo. Agora, retomando um pouco a questão aí você falou que o dinheiro não faz toda a diferença, mas está faltando dinheiro no esporte? Falta no esporte profissional ou mais no amador? Toda essa discussão da lei de incentivo parece estar mais direcionada para o amador, não é isso? Inclusive o futebol até profissional ele não é contemplado com nenhum tipo de... isso pelo menos é o que eu li, que eu sei a respeito dessa lei de incentivo ao esporte. É exatamente você poder criar efetivamente e sustentar uma política esportiva, que não existe hoje. Mas o que seria? É claro que nós temos que tomar muito cuidado, tem que existir, porque, como tudo nesse país, onde há verbas, há interesses. Portanto, que a gente tenha muito cuidado, até porque o esporte tem dado bons exemplos de, enfim, de superação, de coisas positivas. Né? O Nando falou uma coisa, não, o Brasil que pode, mas ele tem que querer modificar o Brasil. Né? Então, o esporte tem dado uma série de demonstrações. Longe de ser eu, N protagonistas desse tipo de exemplo. Né? Então, falta, sim, para o esporte olímpico, para que a gente possa realmente ampliar essa base de praticantes. E, mais importante do que isso, a capacitação e incentivo aos professores do esporte. Que é aquilo que falta ao Brasil, não é verdade? Mas não há como você formar... Eu pergunto a você o seguinte, nós temos aqui um ginásio coberto com ar-condicionado, bacana, e um professor, um treinador que sai para falar o celular, vai fumar um cigarro lá fora, né? E um outro ali, uma quadra descoberta, com uma rede meio furada, uma bola velha, mas com um cara que é um fantástico. Ele desafia, ele vai, ele cobra e tal. Você vai botar seu filho para jogar em qual time? Qual escolinha ele vai aprender? Naquela ou naquela? Então, o que falta não é um grande ginásio com ar-condicionado. Ok, podemos certamente melhorar as instalações e precisamos, mas nós precisamos capacitar gente que realmente transforma as pessoas. E para isso você precisa de uma política esportiva. Chegou um ponto, num certo momento da nossa vida nacional, que a educação física ela foi tornada não obrigatória. Meu Deus, aí nós realmente estamos abrindo mão de tudo aquilo que é importante. Né? Agora, a polêmica parece ser entre cultura e esporte. Então, você falou agora assim, não, é preciso pegar o professor de educação física, o professor de esporte e tal. Mas o professor de qualquer matéria na escola pública hoje também não é valorizado. Mas eu quis falar, usar o termo professor, para não caracterizar apenas o esporte, que seria treinador. É o professor, como um todo. É claro que, o último livro que eu li do Dr. Antônio Hermílio é Educação, pelo amor de Deus, a coletânea de crônicas dele falando disso, que sempre reforça. Você vê ele falando há 20 anos atrás, das coisas que continuam, talvez, nos afligindo ainda mais hoje. Então, com certeza, esse é mais importante ainda do que você efetivamente trabalhar no esporte. Se nós não tivermos bons professores em todas as áreas, nós vamos criar um gargalo que a gente está percebendo em muitas áreas hoje da atividade nacional. Não temos um técnico para cuidar dos sindacs, das questões da aviação. Em tudo, nós vamos chegar daqui a pouco um gargalo que nós não vai ter mais solução. Se nós não atacarmos esse problema da educação em todas as suas áreas e direções. Agora tem um aspecto, Bernardinho, que você colocou, essa questão da educação é extremamente pertinente. Mas, por outro lado, também a gente tem uma educação de que, assim, o aluno em primeiro lugar, quem teve mais notas, o aluno de maior sucesso, e aí os professores incentivam mais isso, esquecem, às vezes, os outros, Como também dentro de empresa. Hoje a gente percebe muito isso bem claramente, o quanto se evidenciam determinadas pessoas. E tem um discurso dentro das empresas muito forte de que nós fazemos parte de um time, eu dependo do outro, um precisa do outro. Exatamente essa fala que é percebida também dentro do esporte, Que ninguém consegue fazer nada sozinho. Só que na hora do vamos ver, é um pega pra capar, É um querendo comer mesmo o estômago do outro. Alguns cenários que hoje a gente vê em empresa que a própria liderança incentiva essa competição
competição interna entre as pessoas. Só que quando esse profissional vai para o mercado, ele não consegue concorrer com os outros profissionais que também estão buscando sua fatia no mercado. O cliente de fora vê essa competição interna. Então, assim, como que você, na prática, efetivamente, às vezes muitas palestras que você dá, que a gente sempre está te acompanhando, então as pessoas vão, assistem, aprendem, se sensibilizam, só que voltam no ambiente de trabalho, volta tudo a zero. Até porque isso é um como processo, que você, como líder, lida com a competição interna dentro da tua equipe? Você já falou um pouco que tem a lavação de roupa suja, etc. Mas no concreto, né? Vamos pensar bem mais profundamente. Quer dizer, como que efetivamente os caras colaboram entre si? Olha, a concorrência é óbvio que ela existe. Todos querem ser titulares, querem jogar, querem mais espaço. Então ela é efetiva e ela é sadia desde o momento em que ela propicia o crescimento das partes. O Giovani, que foi no banco por algum tempo e foi importante nesse último ciclo, para nós foi fundamental, ele nos treinamentos, ele desafiava os outros a treinarem mais. Então, há uma competição, mas nesse sentido, altruísta dizia, olha, é o jogo do ganha-ganha, você vai jogar bem, não nem precisa entrar, mas nós vamos ganhar. Então a questão é essa. Aí essa questão de você privilegiar um em detrimento do outro. Em tese, no esporte, quem é o menos importante? Que fica no banco. Portanto, né, mas quando é que ele entra? Quando é que aquele que parece menos importante é chamado a atuar? Quando o outro não está atuando bem. Quando ele tem uma função diferente, ele não é menos importante. Ele vai entrar para virar o jogo, para criar uma situação que o outro não está conseguindo fazer. E essa questão de se privilegiar, ele leva a empresa, na minha opinião, a cometer errado, a avaliar mal o seu papel. Eu pergunto a vocês o seguinte, numa empresa que trabalha, digamos, no ramo de distribuição de combustível, eu não entendo muito das coisas, mas enfim, quem parece menos importante? O frentista, talvez, que põe a gasolina no nosso carro. E gasolina é commodity, ou seja, para mim, se é A, B, C, se o carro está andando, tá bom. Agora, quem é para nós, consumidores, o mais importante? Sim, ele é que não é o tá diretor. com o cliente. Portanto, eu digo o seguinte, né? Essa questão de você entender a importância realmente das peças. Eu tenho uma jogadora que foi assim, um exemplo de o quanto eu, embora parecesse desvalorizada lá atrás, e hoje está muito valorizada, mais do que merecidamente pela pessoa e pela atleta que era Fofão. Ela teve à frente uma jogadora como a Fernanda, ficou mais tempo no banco, mas a importância dela dentro da nossa estrutura foi de tal ordem, ela hoje é uma das líderes e uma peça fundamental na atual estrutura, né, que ela é titular. Embora no banco muitas vezes, e talvez vista de fora, como tendo menos espaço, menos atenção, o que não é verdade, entendeu? Porque nós vamos precisar. Né? E então o que eu digo assim, talvez o exemplo e a consciência, porque mas o cara volta, até porque uma palestra é uma coisa pontual, isso é um processo, com motivação, com preparação, né? Véspera não é preparação, é desespero, não é verdade? Então você tem que estar disposto a trabalhar esse processo, né? E entender os valores que sedimentam esse excesso, o que realmente são os pilares que sustentam esse processo. Bernardinho, mais um intervalo e a gente lembra que a entrevista de hoje também é acompanhada na plateia por Heloísa de Souza Oliveira, estudante, Renan de Simone, estudante de jornalismo, e Silvio Roberto Forte, técnico de vôlei do Esporte Clube Pinheiros. A gente volta já já. Voltamos com Roda Viva, que esta noite entrevista Bernardinho, técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. Como o programa está sendo gravado, ele não permite a participação direta do telespectador. Bernardinho ganhou o bicampeonato mundial do Japão em 2006 e o time brasileiro está no primeiro lugar no ranking da Federação Internacional de Vôlei. Vamos ver uma pergunta do seu ex-companheiro de seleção e profissão, Montanaro, atual gerente do Departamento de Vôlei do Santander Banespa, que ele quer saber alguma coisa sobre o seu sucesso. Vamos ver. Bernardo, você começou como treinador em 1988 como assistente técnico do Bebeto de Freitas na Seleção Brasileira, Olimpíada de Seul, na Coreia. Depois teve uma brilhante passagem pelo voleibol feminino no Campeonato Italiano, chegou a uma final sem ter uma super equipe na mão. Passou também por uma equipe masculina ainda no Campeonato Italiano, o Modena, que alternou bons e maus momentos, algumas derrotas por 3-2. Finalmente, em 94, você voltou para o Brasil como técnico da seleção feminina. E de lá para cá, os números falam por si só, resultados maravilhosos, incríveis até. Eu quero saber de você, na sua autoanálise, autoavaliação, o que melhorou no treinador Bernardinho? O que você buscou mais? Liderança, aprimoramento técnico, aprofundamento nos estudos com relação ao voleibol. O que você fez para ter um resultado tão expressivo, números tão
significativos e tantos resultados frente às seleções masculina e feminina também. Mais uma vez, primeiro fiz a grande propaganda, né? Amiga, para isso, para te levantar. O fato é que o processo, né? Quando eu fui para a Itália, começar efetivamente, que eu fui assistente técnico em 88, e em 89 eu fui para a Itália. E ali eu percebi que eu conhecia muito pouco do questão lidar com gente, ou seja, eu era um jogador, me dava nessa relação, mas na relação de gerenciamento, de motivação, de desafio, de liderança. Então eu comecei a me envolver realmente com um processo de aprendizado de o que faz as pessoas quererem lutar por uma causa, o que faz as pessoas quererem se dedicar ao processo de preparação da forma que deve ser feita. Então, de lá para cá, eu acho que o que eu tenho tentado aprender e desenvolver mais é a questão de pessoas. Entender as pessoas, motivar as pessoas, preparar as pessoas, né, conhecer, tentar entender as suas limitações, as suas qualidades e aí tentar jogar com isso no bom sentido de, né, criar a melhor equipe. Entender mais também a dinâmica dos grupos, dos times, que é uma coisa bastante própria. É quase que um indivíduo, né, quando ele se forma. E talvez o que tenha me trazido até esse ponto hoje, e a nós, as equipes e tal, é um sentimento que permeia um pouco a nossa vida, que é esse inconformismo. Eu tenho um pouco de insegurança. Cara, talvez eu tenho, assim, aquela coisa, o inconformismo se confundindo com essa questão de eu imaginar que eu não sei ainda bastante. Tem a ver com insônia. Tem a ver com insônia também, que te leva a isso, você não para de pensar. Puxa, como é que vai ser esse jogo hoje? Eu não estudei o suficiente, eu acho que eu não sei tanto. Depois, quando você se depara com a prova, às vezes você vê que você está suficientemente preparado, mas anteriormente há a angústia de será que eu estou, será que eu me preparei? Por isso que eu valorizo tanto a questão da preparação. Mas o fato é que eu acho que talvez um que é da minha insegurança, me mostrando a importância de se preparar em todos os quesitos. Então a questão do estudo é fundamental, ou seja, ver e tentar extrair daquelas partidas, daqueles treinamentos. Eu na Itália eu ia assistir treino de garotada mirim infantil, porque aqui você trabalha o básico, o fundamento básico. Você constrói o atleta ali, é mais estratégico, é tático, mas não pode esquecer de você estar reforçando a questão dos fundamentos que dizem respeito à sua atividade. Então tudo, né, serve como lição. Bernardo. O mundo nos oferece muita lição, não podemos abrir mão disso. Só para complementar essa pergunta do Montanaro, você no início, quer dizer, relativamente no início como técnico de vôlei, quando você assumiu a seleção brasileira com as garotas, será que um dos primeiros ensinamentos para você, nessa coisa de conhecer gente, tal, mulheres especialmente, foi naquele episódio ou naqueles episódios, eu não sei bem se houve mais de um, você muito irritado com uma derrota, foi pro vestiário já louco para dar uma bronca em todo mundo. Quando chegou lá, o vestiário fechado, a porta fechada. Uma tática delas de trocarem de roupa cada uma em um momento para não levar na bronca. Quando você entrou, você já estava mais calmo. Eu aprendi o seguinte, que não adianta de cabeça quente querer, mas na hora você quer chutar umas canelas, na verdade. Você entra ali frustrado e quer botar para fora. Isso aconteceu pela primeira vez. Depois eu aprendi, já não ia correndo, bater na porta, né? E a diferença do feminino e masculino é essa, que o masculino você pode entrar, de qualquer maneira, o feminino você tem que esperar. Mas o fato é que são lições de você, não adianta você querer descontar a sua frustração, porque tem muito... primeira coisa, jamais atribuir a outros ou a qualquer pessoa uma derrota, porque eu tenho uma plena convicção, eu fico monitorando, será que isso não é arrogância, imaginar que eu sou o principal responsável? Mas como comandante, de alguma maneira, eu fui responsável. E tenho uma grande parcela de responsabilidade. Então é você poder fazer com que a sua consciência volte, né, a dominar a sua emoção. Você diga, não, peraí, vai sofrer um pouco primeiro e se criticar antes de entrar lá para criticar alguém ou fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, com certeza, essa é um aprendizado, coisas, né? Com certeza. Todas essas pequenas histórias e, às vezes, brincadeiras que tem no livro, elas foram lições. Bernardinho, a gente vive comparando futebol e vôlei, gestão de um e outro, geralmente bem desfavorável ao futebol. E tem uma passagem sua na Itália, você começou no Perugia muito bem, aí a uma certa altura começa a atrasar salário, as condições vão piorando, aí você sai do Perugia e depois recebe vários convites para voltar, aparentemente vantajosos para você, mas você fala, olha, não adianta, ou vocês consertam aí a estrutura, ou eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Que é um pouco a atitude que a gente sente falta, às vezes, no futebol, por exemplo. Você teve várias decisões desse tipo na sua vida? Quer dizer, a sensibilidade para não entrar em roubada também te ajudou a... Eu entrei em algumas, né? E aí eu começava a identificar quais eram os sinais de roubada. Né? Eram ambições extremas e em que condições. E você acaba se... Ilusão. Enfim, ilusão de, vamos fazer e vamos acontecer.
Moda, nós ficamos 4. Eu tinha que telefonar para pedir dinheiro para botar gasolina no carro para poder viajar para visitar a família. 4 meses sem salário, eu ganhava pouco, muito pouco. Você não tem noção de quanto pouco era. Eu tinha um carro em Perugia que no inverno eu botava esparadrapo para fechar os buracos. Mas eu queria testar e ver se era possível viver da minha grande paixão. Por isso eu fui. Mas certamente, sem isso, nada é possível ser uma estrutura. Não temos a estrutura ideal, mas temos uma estrutura sempre melhor. A gente está sempre trabalhando para melhorar a estrutura de trabalho. Não é ideal porque talvez não existe o ideal, mas no vôlei hoje existe uma estrutura. Eu acho que as comparações elas são muitas vezes injustas porque é momento, etc. Tal. E há muitos clubes e há muitas seleções com grandes estruturas no futebol também. Né? Mas, de modo geral, a gente quer comparar, né, dois extremos e tal, as situações momentâneas. Mas, com certeza, o que o voleibol e o porquê do voleibol ter sucesso hoje, não é porque o Bernardinho, não é porque isso, porque aquilo, não, porque hoje. É uma estrutura, é um projeto. Houve uma profissionalização do sistema nos anos 80. Com o Dr. Nussmann, Bebeto Freitas foi só da condição de treinador, competente e tal. Profissionalização. Segundo, investimento na base, planejamento. É uma declaração do 1975, quando ele volta do Pan-Americano, que foi reencontrado agora, foi passado agora num programa aqui sobre voleibol, que podem me cobrar porque nós vamos ter resultados em tanto tempo. Então, ele acreditava que, né, patrocínio forte. Eu me lembro que em 80, na Olimpíada de 80, eu vi o Nussmann sentado na arquibancada ao lado de um senhor que eu não conhecia. Depois eu descobri que ele era o Braguinha, Antônio Carlos Almeida Braga, um dos mecenas do esporte do Brasil. E foi com tênis, com tal, tantos idos de Senna, Fittipaldi e tal, e com o voleibol. Nussmann disse aí, nós precisamos de patrocínios para que a gente possa realmente fazer esse salto final. Ele fez a equipe na época da Atlântica Boa Vista, no Rio de Janeiro, incentivou o desafio da Pirelli, o presidente da Pirelli na época, a fazer no São Paulo, criou-se aquela grande disputa que foi o primeiro grande boom do voleibol. Então, isso tudo. E hoje, muito bem, o atual presidente Mário Graça, ele não apenas deu seguimento, mas foi agregando coisas e, na continuidade desse processo. Volto a dizer, longe de estar numa situação ideal, mas temos uma estrutura que nos permite realmente implementar um trabalho de qualidade. Mas o PAN te tira o sono? Não a medalha, que a gente não tem, Seja mas a preparação é? Do PAN, da estrutura do PAN? Nós temos ali envolvidos a seara municipal, estadual, federal. Quando você coloca 3 forças dessa natureza, que são importantes para a realização e o financiamento e a realização das coisas, isso te preocupa. Mas o Comitê Olímpico já deu provas da sua capacidade de realizar coisas, grandes eventos. Tá? Claro que o PAN tem uma dimensão bastante diferente, mas eu acredito que as coisas vão acabar acontecendo bem. Claro que a medalha também me tira o sono, porque é uma pressão muito grande. Tá? O que eu quero combater, as pessoas falam, às vezes você cerceia o talento, porque você fala sobre preparação. De forma alguma, eu quero ter o talento sempre do meu lado. O que eu não quero é que as pessoas, porque é um pouco da nossa cultura, pensem que o jeitinho vai ser jeitinho para tudo. O jeitinho, esse talento, essa intuição, essa criatividade, no final da relação, maravilha, faz. Mas sem esse processo todo anterior, não vai resolver nada. Né? Bernardinho, mudando de tema, um problema grave na sociedade hoje que são as drogas. Né? Disse que o esporte ajuda a combater as drogas, mas elas são um problema no esporte? São um problema no mundo. Né? Ronda os jogadores. O que eu digo, e até eu vi episódios no passado, claro, é que o percentual nisso no voleibol, eu tenho plena convicção de que ele é muito menor do que em qualquer outra área, quer dizer, no mundo como um todo. Tá? E não vamos aqui entrar em questões moralistas, até porque esse é um problema, né? Com certeza é um problema, né? E que nós temos que certamente estar... Eu acho que o esporte é uma oportunidade de ocupação e atividade que muitas vezes tira o rapaz dessa questão de interesse de outras coisas, que drogas, que bebida. Hoje a bebida é um problema muito sério entre os jovens, mas seríssimo, e que afeta, obviamente, os atletas também, né? Mas acho que em menor escala do que aqueles que não praticam. Então, é uma oportunidade que nós queremos dar. Não é uma solução para todas as nossas mazelas da sociedade, de forma alguma. Nós temos até no Instituto um programa que é o programa da conscientização, com depoimentos de vários atletas sobre a questão da bebida. Né? E o jovem, obviamente, acha que ele não tem limites, não tem problema nenhum, e ele bebe. Aí acontecem os desastres que estão acontecendo, enfim, uma série de problemas de violência, etc, etc. Né? Então, esse é um problema, sim, como nós temos muitos outros. Mas tudo isso passa pela questão de educação, de conscientização, e o esporte é uma peça importante nesse processo todo, é uma ferramenta importante. Essa afluência financeira decorrente do sucesso é um perigo para isso? É claro, porque como em tudo, né, o que acontece? Eu acho que o dinheiro, quando vem em excesso, e para pessoas que não estão preparadas para fazer bom uso disso, podem cair naquelas coisas de
são festas, são notadas, e de repente uma coisa que é interessante, porque te leva a um êxtase qualquer, a uma situação dessa, você acaba caindo nessa armadilha. Né? E uma série de pessoas que muitas vezes cercam esses jovens que acabam, né, sendo bem-sucedidos financeiramente, com isso tentando se beneficiar disso, né, e mostrar outras coisas que parecem ser a vida fácil, né, ser interessante. Para que acordar cedo, treinar? Que coisa mais chata, né? Vamos fazer outras coisas que são muito mais... Essa coisa de você parecem agradáveis. puxar o horário de treinamento sempre cada vez mais cedo, não é só funciona maldade? Não funciona. É só maldade? Um pouquinho, tem um pouquinho de maldade. Não, mas eu queria que você explicasse essa coisa, que eu falei no começo da tal zona de desconforto e não... Eu brinco dizendo que hoje eu sou muito mais um provedor de zonas de desconforto do que um treinador. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar o comprometimento dos campeões. Ou seja, será que eles ainda estão dispostos a fazer aquilo que fizeram no passado para continuar sendo vitoriosos? Essa é a pergunta que nós nos colocamos. Até que ponto eu quero continuar me sacrificando? Que há sacrifícios, obviamente, claros. Né? E uma das coisas, entre 2002 e 2004, principalmente, depois do primeiro grande título mundial, foi jogar uma hora para baixo o treinamento. De 9 para as 8, de 8 para as 7. Nós às 7 da manhã no ano olímpico. Com a intenção de quê? Desenvolver aquilo que eu chamo que é o senso do merecimento. De você ter a consciência de tudo aquilo que era possível ser feito, ter sido feito. De que você fez realmente sacrifícios que te fazem, te fortalecem no momento da grande decisão. Não, esse cara não vai ganhar de mim porque eu dei tanto por onde. Né? Como o outro que de repente está numa boa, treinando um pouco menos, já realizado, para dizer, poxa, para que eu vou correr atrás? Eu tinha um amigo meu que corria maratona, que era um cara bem de vida. E dizia, Bernardo, eu corro muito bem os 42 quilômetros iniciais. Os 190 metros por são feitos. Por quê? Vem alguém correndo atrás de um prato de comida, o cara passa por mim. Porque eu não estou correndo atrás de um prato de comida. Para que eu vou me dar um pouquinho mais? Entendeu? Então, talvez faltasse essa motivação da necessidade. Você criar até, muitas vezes, a necessidade, essa coisa do reconhecimento do próprio sacrifício. Entendeu? Por outro lado também, né, Bernardinha, a gente percebe assim, as pessoas buscando muito poder, né? Desculpa voltar para o mundo corporativo, porque é o mundo que eu vivo. Eu até brinco, eu falei, eu não consigo nem esquentar água, eu vivo só o mundo corporativo. Então as pessoas cada vez mais buscam muito poder, poder, poder. Aí uma pergunta aí bem pessoal. Existe uma fala de que o poder é solitário. Você sente o poder como solitário? Eu acho que toda decisão, no final das contas, que alguém que está no poder momentaneamente, no sentido a determinação final dessa decisão, ele é solitário. Eu me lembro que antes das Olimpíadas, quando eu cortei o último atleta, que foi o Henrique, eu passei uma noite em claro na Cidade de Luz, que foi Paris. Então, eu conversei com meus companheiros de comissão técnica, meus, enfim, braços direitos, enfim, com todo mundo, li todos os números, vi fitas, revi de quem eu precisaria mais para poder tomar a decisão técnica. E eu costumo dizer, voltando, fazendo um paralelo com o mundo corporativo, que cortar alguém é pior que demitir alguém. Porque há outras empresas no mercado, seleção só tem uma. Sim. Você treina durante 20 anos para uma Olimpíada e alguém tem que cortar alguém, e esse alguém sou eu. Então você gera uma frustração nessa pessoa que ela é terrível e vai permanecer por resto da vida dela. Né? Então, eu diria que tem muito de solidão, sim. É quando você senta ali no cume da montanha e olha para dentro e fala, é por aqui. E aí você vai e há muito de informação e há muito de intuição. Eu costumo dizer que antes de um corte, primeiro as meninas, elas previam, às vezes, a questão da sensibilidade, quando é que ia ter corte. Eu não dizia nada, tá mal, vai ter corte. Eu ficava arrasado e elas já sabiam que ia ter alguma decisão desse tipo. Os caras, estão nem aí. Junta ali para reunir, e eu susto. Já não era. Mas eu costumo dizer que eu sento durante uma noite sozinho, onde eu estiver no hotel, pego uma poltrona mais confortável e fico esperando uma luz divina, sabe? Uma coisa assim que venha do além, que me ilumine para tomar a melhor decisão. Eu costumo dizer que essas decisões, obviamente, elas só são tomadas depois de muita transpiração, no sentido de você estudar para tentar tomar a decisão. De repente vem uma ideia. Né? Filó, em 96, eu mantive uma jogadora chamada Filó, em detrimento de uma outra, muito boa. E ela fez o último ponto da Olimpíada. Até que ponto a coisa foi intuição ou realmente eu imaginava que aquela era a questão técnica a ser feita. Né? O André Heller, que estava disputando com o Henrique, acabou sendo titular na Olimpíada. Então, tem um pouco de intuição e muito de estudo também na história. Né? Bernardinho, nosso tempo está acabando, última pergunta. No seu discurso dá a impressão de que na fábula entre a cigarra e a formiga, você é muito mais formiga do que cigarra, evidentemente. Mas eu fico pensando, usando uma comparação com o futebol, e eu não sou um craque em nenhum esporte, que é a seguinte, o grande jogador para mim sempre foi o Ademir da Guia, porque parecia que ele não estava fazendo nada em campo, e ele fazia exatamente o que era necessário, sem, digamos, a sensação
de que ele estava batalhando, sacrificando. Imagino que ele se preparava como muitos. Você acha que esse tipo de liderança, esse tipo de posição dentro de campo ou mesmo na condição de técnico, é possível dar bom resultado? Quer dizer, é possível ser um pouco cigarra nesse processo ou só a formiga vai ganhar o jogo? Eu acho que é necessário termos cigarros dentro da equipe, né? Quer dizer, eu não sou, mas eu sou uma peça, 1/20 de uma estrutura. Né? Então eu tenho a minha função de, né, não sei se tem a formiga, mãe, como tem a abelha, no sentido de estar ali puxando a fila. Mas, por exemplo, olha, no caso, volta um pouco ao Ricardinho, que faz coisas que parecem fáceis demais. Só que ele repetiu isso centenas de vezes, né, no treinamento desse tal. Mas quando a pessoa vê, puxa, parece tão fácil e natural, só que foi fruto de um processo de, né, como acredito que outros grandes jogadores, como o caso da Ademir, a gente vê o cara fluindo ali, mas se preparou tremendamente como todos os outros. Às vezes o outro demonstra um esforço maior porque ele tem um pouco menos desse dom, desse talento, dessa questão, então ele demonstra até essa própria dificuldade, né? Então ele tem que fazer até aparenta um sacrifício maior. Mas acho que é necessário, né? Eu, quando montei a minha comissão técnica, trouxe profissionais das mais diversas áreas, obviamente que dizem respeito à minha atividade, mas de características diferentes. Pessoas que não vão pela minha linha, do extremo, do excesso, que me puxam. E eu brigo, eu fico louco com eles, que acho que eles querem pouco. Mas não é o contraponto necessário. Um dos caras que eu chamei na primeira vez, logo para formar a primeira equipe, foi o Renan. Porque ele, não é que ele seja cigarro, não se diga que ele trabalhar, mas ele é um talento. Ele é um virtuoso, que eu sei que eu não sou. Então é um cara que agregou muito no primeiro momento, tenho certeza que eu agreguei a carreira dele, e a gente está sempre trocando ideias. Então eu digo assim, que eu queria montar na minha equipe um conselho de administração, trazer pessoas, né, para trabalharem e dividirem ideias e preocupações comigo, né, alguns com o talento da formiga, outros com a capacidade da cigarra, outros com a capacidade de trabalho da formiga, né, para que a gente possa realmente tirar daí o melhor subproduto, o melhor, né, resultado. Então, eu acho que essa é a minha característica, certamente não é a característica dos vitoriosos, dos caras de sucesso, porque há pessoas talentosas que demonstram menos esforço e que conseguem também. Embora a minha teoria de que mesmo eles podem demonstrar menos, mas fazem muito também. Se preparam muito para poder realizar aquilo de tão bonito que às vezes a gente vê, né? Quando vê um grande músico, quando vê um grande artista, né? Quanto um Paulo Altran no teatro, quanto ele se preparou para quanto ele faz, quanto de suor há, né, por trás daquela história, né? Que muitas vezes para nós pode parecer muito fácil, né? Para encerrar em ritmo de fábula, qual é a moral dessa história? A moral dessa história, eu levei agora, foi interessante, é que o mais importante dessas histórias todas é a essência. Eu não quero que essa geração de craques que eu estou dirigindo hoje, ou o que eu tenha feito no passado, que ele, digamos, passe para a história, ou que sirva de algum tipo de legado pelos resultados, pelos números, pelos troféus, mas pela essência do trabalho, pela essência, não digo nem de exemplos, de algumas lições que a gente pode estar aí suscitando nas pessoas. Então, a essência, a gente me diz, não é a xícara mais bonita, mas o café. Então, que as relações construídas e que aquilo que a gente fez ao longo do tempo, que ele realmente sirva como alguma fonte de inspiração, alguma fonte de aprendizado, alguma fonte de questionamento. Porque o questionamento é certamente a grande fonte de crescimento. Bernardinho, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá. Thank you.